Boa noite. Como já tem alguém aí comigo? Semana do Dia dos Namorados. Como que foi o Dia dos Namorados de vocês? Vocês estão me escutando? A imagem tá boa? Boa noite para quem já está entrando, está aí comigo em mais uma conversa de quarta. Para quem não sabe, toda quarta-feira, às 20 horas, tem a nossa conversa de quarta em forma de live. E o tema de hoje é como os problemas da sua vida afetiva, né, te adoecem. Isso faz sentido para você quando eu coloquei esse tema aí para a live, né? Já que esse mês, como eu falei, hoje foi Dia dos Namorados, então por isso que eu resolvi falar um pouquinho mais de relacionamento por aqui. Para quem está me acompanhando, eu já fiz uma live esses dias falando sobre a falta de comunicação, né, nos relacionamentos, o que isso pode prejudicar. E aí hoje eu resolvi trazer mais esse tema aí sobre vida afetiva. Para quem já está entrando aí, como é que tá o som? Tá bom? A imagem tá boa? Vocês gostaram aí do tema? Tem alguém que está enfrentando algum problema na vida afetiva? O que é vida afetiva para você? Porque eu estava, né, quando eu escolhi esse tema, aí eu estava conversando com umas pacientes e fiz a pergunta, né? O que é vida afetiva para você? O que é importante para você? E aí teve uma paciente que ela falou assim, quando eu falo em vida afetiva, eu penso no meu esposo. Ele é o volante, né, da minha vida. Aí eu falei, volante? Ela é. Porque se a gente tá bem, eu tô bem no trabalho, eu tô bem com os meus filhos, com as minhas filhas. E se não tá bem, acaba mexendo, né, comigo também. E isso eu acabo misturando um pouquinho e levando para outros relacionamentos. Então, para ela, o que fez sentido foi esse relacionamento com o esposo dela. E aí teve uma outra paciente que eu falei, eita, para você, o que seria a vida afetiva? E aí ela falou, para mim são todas as formas da gente interagir, né, com outras pessoas, né, essa forma de... todas as pessoas que a gente interage. E aí eu falei, eu concordo com isso, né, porque a vida afetiva não é às vezes só com quem você tá ali todos os dias. Quando você tem esse relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser com as pessoas que você encontra quando chega no seu trabalho, quando tá saindo de casa, os vizinhos. É uma forma de você manter um relacionamento. E aí eu achei importante, né, que essa paciente falou. Aí ela falou, mas tem uma coisa bem importante, Débora, que eu considero nessa questão de vida afetiva, que é o que, né, mais importante, que seria meus pais e meus filhos. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque para mim as outras, né, relacionamentos podem virar ex. Então tem ex-esposa, ex-marido, tem ex-namorados, mas ex-filhos e ex-pais não tem. E aí eu falei, nossa, legal essa percepção que você teve quando eu te fiz essa pergunta sobre vida afetiva, né? E aí a gente vai vendo que cada um tem uma forma de olhar para esses relacionamentos, né? Qual relacionamento que é mais importante, como está a sua vida afetiva. E aí é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, vamos começar, né, falando sobre esse assunto de hoje. Então, vocês podem me falando aí como que esses problemas nas nossas vidas afetivas, nossos relacionamentos, se vocês acreditam que isso pode adoecer a gente ou não, como que seu corpo pode, né, se manifestar em relação a isso. E são coisas que fazem muito sentido. E aí acaba que quando eu falo de vida afetiva, de relacionamentos, entra muito a parte da comunicação, né? Que foi uma live que eu já fiz com vocês esses dias sobre a dificuldade que a gente enfrenta de uma comunicação ruim. Então, isso, né, nos nossos relacionamentos podem se influenciar. Então, acaba que eu preciso falar um pouquinho sobre esse assunto de novo aqui hoje, porque influencia muito, sim, essa questão de uma comunicação ruim nos seus relacionamentos, a forma como você está se comunicando, o outro ele consegue entender, você está sendo bem interpretado da forma que você quer passar essa mensagem. E uma coisa que eu acho que eu sempre fico prestando atenção é pelo WhatsApp, né, por exemplo. Porque às vezes a pessoa que está do outro lado,
ela interpreta totalmente diferente a forma que você mandou uma mensagem. Então, se é um tema diferente, uma coisa mais intensa, eu sempre gosto, né, o principal é estar pessoalmente com essa pessoa, que quando a gente vai conversar um assunto mais sério, é muito importante, né, quando a gente tem um olhar, quando a gente consegue ver como a pessoa está reagindo quando você fala, e isso é bom. E aí pelo WhatsApp, às vezes, né, se você manda um áudio, melhor, porque aí você consegue ver como é que aquela pessoa está falando, se a voz dela está mais para irritada, está mais para tranquilo. E aí às vezes você manda por escrito, e aí tem muito mais a ver com a pessoa que está recebendo aquela mensagem do que com você mesmo, né? Porque às vezes a pessoa está num dia estressante, às vezes a pessoa está irritada, e aí dessa forma a pessoa vai ler a mensagem desse jeito, né? De forma errada. Tem muita questão do ok. Às vezes a pessoa, nossa, mas mandou só um ok. Eu mandei um textão. Só que às vezes a pessoa tá na correria, as pessoas realmente concordam com tudo que você mandou e pronto, ela mandou entendendo que você entendeu o que ela quis dizer, mas não é assim. Então isso acaba entrando o quê? Nessa questão da pessoa não entender como que você tá querendo se comunicar com ela. E aí você acha que isso pode ou não pode gerar um conflito entre vocês? Né? Então nos relacionamentos, quando a gente tem esses problemas, né? Então, como eu acabei de falar de comunicação, novamente, porque não tem jeito, dessa forma do outro interpretar, né? E como você está passando por algum problema financeiro, ou né, se você é no seu casamento, você acha que isso vai ou não vai influenciar você? Você vai ou não vai adoecer com essa preocupação? A gente enfrentou aí a pandemia, né? E aí a gente viu o quanto essa questão é importante, né? O quanto o financeiro mexe muito, né, com o nosso psicológico, como isso é uma coisa importante, não tem jeito. Então, assim, eu acho que o dinheiro, ele não tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Claro que não, tem coisas importantes. Mas que o dinheiro é importante, porque se você não tem esse dinheiro, como que você vai ter qualidade de vida? Como que você vai até se alimentar? Você acha que isso vai ser ou não vai ser importante para você e para sua família? E você acha que esse problema não vai influenciar na sua vida afetiva e você não pode se adoecer com essa preocupação? Então, tem sim essas coisas que mexem com a gente e que a gente tem que dar atenção e tentar resolver da melhor forma possível. Então, hoje a sua vida afetiva tá boa? Tem alguma coisa que você está precisando resolver? E aí quando, né, eu falei muito essa questão de relacionamentos, né, amorosos, e como que tá a sua vida afetiva entre, se tiver algum pai, alguma mãe aqui, e os seus filhos. É tranquilo? Tá bom esse relacionamento? Né, hoje as crianças, os adolescentes, eles têm muito acesso a muita informação. Então, às vezes os pais têm coisas que eles nem sabem e que seus filhos já têm acesso a isso. E como que está sendo, né, essa comunicação entre vocês dentro de casa? Né? Às vezes hoje tem muita discussão em relação à religião, à política, à questão de escolhas, né, sexuais, a questão de o estilo que a pessoa quer se vestir. E aí como que tá isso dentro da sua família? Tá muito bem estruturado? É uma comunicação, né, saudável entre vocês conseguem estabelecer limites com seus filhos. Então essas questões, esses relacionamentos também podem adoecer a gente, também pode mexer. Então isso influencia muito. E o que você acha que isso pode trazer para o seu corpo quando você tem um relacionamento que, né, não está funcionando de uma forma adequada, que está te prejudicando? Então, quando você tem um problema, às vezes em casa, você consegue chegar no trabalho e ficar tranquilo, né, com seus colegas de trabalho? É fácil você se desligar, né, daqueles problemas que você está vivendo dentro de casa? Não é fácil. Eu acho maravilhoso quem consegue se desconectar disso e consegue chegar e fingir que nada está acontecendo. É assim, uma inteligência emocional altíssima que a gente precisa ter, né? Porque não é sempre. Aí você acha que não vai prejudicar a sua produtividade no trabalho? Como que você vai lidar, às vezes, né, no meu caso, com pacientes, ou vocês, né, com clientes, com as pessoas que vocês precisam se comunicar durante o dia?
Então, você acha que isso não vai mexer? Então, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa tentar resolver o máximo possível dos problemas que a gente tem nos nossos relacionamentos, como que a gente vai se relacionar com o outro e como que nós estamos nos relacionando, né, com nós mesmos, porque isso também é uma parte da nossa vida afetiva, né? Você acha que isso é ou não é importante, você estar bem com você mesmo, você ter o autoconhecimento, você saber o que você precisa, quais são os limites que você tem na sua vida? Você acha que isso não vai ser importante para você também? Então, às vezes a gente quer tanto resolver os relacionamentos com os outros, quer acabar resolvendo de uma vez por todas, com os filhos, mas e você, com você mesmo? Como que tá isso? Você acha que essa questão também não tá adoecendo o seu corpo? Você acha que você também não precisa de atenção? Então, assim, eu acho que se a gente está bem com nós mesmos, se a gente consegue ver, né, e aquele dia não tô bem, então tudo bem, respeite, né? A gente também não é obrigado a estar todo dia bem. Que bom seria, né, se todos os dias fossem assim. Mas dessa forma fica tão mais fácil de você comunicar com o outro, de você já falar, olha, passei por um problema, então hoje vamos conversar sobre isso, não? Vamos conversar sobre isso em outro momento? E aí fica tão mais simples, né? Tão mais fácil quando a gente consegue agir dessa forma. E aí eu, né, falei um pouquinho sobre os tipos de relacionamentos, né, que a vida afetiva, o que seria isso, né, esses relacionamentos que a gente tem não só dentro da nossa casa, com o mundo, né, porque não é fácil. Você acha que existe alguém que consegue viver sozinho? Pode ter? Pode. Mas é difícil, a gente precisa se comunicar com outras pessoas, a gente precisa estar em contato com outras pessoas. O isolamento social também faz mal. Isso foi outra coisa também que a pandemia mostrou pra gente, né? Os adolescentes, as crianças, como que eles sofreram, né? Com isso, principalmente. Nós adultos ficamos, boa noite, nós ficamos mexidos, imagine, né? As nossas crianças, os adolescentes, né? Então, isso mexeu muito, então esse isolamento, então você ter essa vida afetiva muito bem em harmonia, de você poder conviver bem com as pessoas, isso faz muita diferença, né? Então ajuda muito a gente, então o isolamento também vai ser algo que vai se prejudicar vocês. E aí agora falando, né, dessa introdução, dessa questão do que a gente pode ter nos relacionamentos, agora eu quero falar com vocês sobre o tema principal, né? Vocês acham que esses problemas podem ou não podem influenciar, né, no nosso corpo? Isso pode ou não pode adoecer, né, o nosso corpo? O que vocês acham disso? Você acha que faz sentido? Você consegue enxergar isso? Porque às vezes a gente entra tão automático, as coisas vão acontecendo que você nem consegue perceber como que seu corpo está reagindo. E aí você nem faz ideia que foi depois de uma discussão que eu tive com alguém, depois de uma situação que alguém me humilhou, que alguém acabou julgando de uma forma que às vezes as pessoas têm dificuldade de acaba entrando nesse isolamento, de querer, né, não ter esse contato em relacionamentos, porque às vezes você vai chegar no local, a pessoa vai acabar te perguntando muitas coisas, vai acabar julgando, e aí às vezes é por isso que a gente acaba, né, se distanciando de algumas pessoas por conta disso, né? Tem pessoas que precisam dessa necessidade de aprovação, e você é uma pessoa que precisa da necessidade de aprovação? Isso é uma coisa que mexe com você ou não? Isso é muito bem resolvida, com certeza, e por mais que a gente não dê muita importância, mas o corpo reage. É isso mesmo, Kaline. Tem a Sulene que também falando que gostaria de participar. Pode mandar, se nesse caso você tem alguma dúvida, alguma pergunta, tá bom? E aí agora então vamos falar sobre essa questão do corpo, né? Como que o nosso corpo pode reagir? Então, o que você acha, né? Que sintomas que o nosso corpo pode aparecer que pode estar ligado, relacionado a isso? Então, quando a gente passa por muitos conflitos, muitas brigas, às vezes o nosso corpo ele fica tão em alerta, parece que ele não consegue se desconectar. E você acha que isso pode subir? Por exemplo, uma pressão, né? Se a sua pressão pode ficar alta, você acha que isso pode interferir ou não? Tem muitos pacientes que falam, eu fui no cardiologista, Débora, e fez todos os exames, não tem nada que pode estar relacionado. Então ele falou que é estresse mesmo. Então olha só, às vezes a pessoa está tomando uma medicação e acaba influenciando. O cara me perguntou sobre a queda de cabelo, sim, o estresse ele pode sim levar
e questões emocionais pode sim levar à queda de cabelo, com certeza. Tem muita gente que sofre com isso, inclusive. E aí uma pessoa que tem insônia, você acha que o sono tem a ver ou não tem com esse tipo de problemas que eu falei pra vocês? Tem, porque se a gente deita ali na cama, não é toda hora que a gente consegue esvaziar a nossa caixinha, deixar o problema ali quietinho, fazer uma listinha do que eu tenho para resolver no outro dia e pronto, a minha mente vai descansar. Não, não é sempre que a gente consegue fazer isso. E aquele relacionamento, né, com seu companheiro ou companheira que você às vezes não confia na pessoa, que tem alguma coisa que você gostaria de ter resolvido, mas não conseguiu naquele dia. Ou às vezes alguma coisa que a pessoa falou que você se sentiu ofendido e não foi alguma coisa que vocês conseguiram resolver antes de dormir. Você acha que você está do lado daquela pessoa, você vai conseguir dormir em paz? Tem mulheres também, ou homens também, que sofrem questão de violência, né, doméstica. Você acha que você vai conseguir deitar do lado daquela pessoa em paz? Você acha que seu corpo não vai reagir e ficar em alerta? Do tipo, ai, como que eu vou descansar? Como que eu vou dormir? E se acontecer alguma coisa? E se a pessoa fizer uma coisa? Ou, não confio. Será que a pessoa vai mexer no celular enquanto eu estiver dormindo? Será que a pessoa vai sair? Então, gente, a cabeça, ela fica ligada o tempo todo. Então, esse estresse, né? Esse estresse crônico mexe muito com o nosso corpo. Às vezes você vai sentir um coração acelerado, às vezes você vai sentir um nó na garganta, uma angústia no peito. Tem pessoas, às vezes, que vai soltar um pouco mais o intestino, ou às vezes sentir o intestino mais preso. Qual que é o sintoma que você sente e que pode, sim, ter a ver com relacionamentos que estão te fazendo mal ou coisas que você não conseguiu resolver de uma forma tranquila ou não conseguiu resolver ainda. Influencia ansiedade, depressão. Quem aqui já sofreu com ansiedade e depressão sabe como é difícil, né? Passar por isso. Precisa sim de atenção. Então, e tem pessoas que têm transtornos alimentares. Não sei se você já observou, né? Parou, que às vezes para umas pessoas é muito simples o que a gente sente, eu já estou sentindo. Eu já me observo, hoje eu tenho uma percepção muito grande do meu corpo, mas claro que é um treinamento. Então hoje, na hora que eu acordo, eu já sei o que vixe, tem alguma coisa que tá errada aqui, tem alguma coisa que não tá funcionando bem. Então o que foi que eu passei, o que foi que eu tô assim, calma, respira. Mas tem gente que tá tão acostumado, tão ligado na tomada ali, que não consegue observar o seu corpo. E isso é muito importante. Então, sobre essa questão de alimentação, como que seu corpo reage se você estiver triste, por exemplo? Você é do que aumenta o seu apetite ou você é que vai sentir, vai perder o apetite? Porque eu, pelo menos, né, quando eu tô triste, o que eu sinto? Parece que trava aqui, ó. Não tenho vontade de comer nada. Se eu passar o dia sem prestar atenção que eu não estou com fome, às vezes eu nem como nada, porque tá aqui, ó, fechado. Agora, se eu estiver ansiosa, ai, como eu busco aquela comida maravilhosa assim, o comfort food, que parece que me abraça. Fala, pronto, vamos resolver essa questão juntos. E aí o chocolate, né, você acaba querendo descontar no carboidrato. Então, de onde que tá vindo isso? O que tá desregularizando seu corpo? Tem a ver com algum relacionamento? Tem a ver com a sua vida afetiva ou não tem? Então, comece a observar isso também. Comece a entender o que o seu corpo tá falando. Nosso corpo, gente, toda live, na maioria das lives eu falo isso. O nosso corpo, ele fala com a gente. Porque esse é o meu principal objetivo do meu trabalho, é entender o que seu corpo está querendo falar. Então, o nosso corpo, ele fala por meio de sinais, de sintomas, às vezes de doença. Então, como que seu corpo está se comunicando com você? Pare, observe o que ele está falando, de onde que está vindo isso, o que você passou. Então, se você está sentindo um sintoma, quando o paciente vem e fala, comecei a sentir essa dor há 15 dias atrás. Aí a primeira coisa que eu falo, tá, mas antes desses 15 dias, o que você vivenciou que pode ter mexido com o seu corpo? E aí a pessoa vai lá, busca, às vezes consegue acessar, então já fica bem mais fácil. Tem momentos que não, que a pessoa às vezes não acaba não lembrando, e aí eu vou procurar nesses mapas, né, que o nosso corpo tem, nas memórias celulares, qual a informação que guardou, e aí a gente vai buscando, né, essas informações. E aí, então agora, né, espero que tenha ficado claro para vocês o quanto o nosso corpo comunica e como que essas questões de relacionamentos podem influenciar na nossa vida. E aí, quando fala também de relacionamento, a gente precisa pensar muito na nossa vida afetiva em relação aos pais. O que é que a gente passou na nossa infância? Como que era
a comunicação de seus pais, como que era você com seus pais, vocês passaram, né, por alguma situação difícil, passaram fome, avós. Então esse é o meu trabalho, é procurar assim na sua história também, o que você vivenciou, o que você trouxe da sua herança hereditária que pode estar sendo influenciando. Então quando a gente começa a observar e muitas vezes a gente percebe, não, isso aqui foi alguma coisa que eu passei, mas não, isso aqui parece que nem tem nada a ver com isso. Quando o paciente fala, parece que isso nem é meu. A primeira coisa que eu vou buscar é lá nos avós, é lá nos pais, o que é que está influenciando você hoje? Como que isso pode estar te prejudicando? Então, às vezes, a gente fala, a gente acha que superou alguma coisa. Ontem mesmo, acho que foi ontem que eu fiz uma postagem sobre isso, sobre a questão de que muitas vezes o paciente, no trabalho, eu vou procurando, né, no corpo, quais memórias que seu corpo guardou. E aí, às vezes, eu acesso alguma memória e a pessoa já fala, não precisa mexer nisso aí não, porque o meu corpo já superei já, nem tô lembrando mais disso. Mas você acha que aqui, ó, o seu consciente não está lembrando? Mas você acha que lá não tem uma memoriazinha que está guardadinha e que o seu corpo não está deixando você acessar porque aquilo te fez mal, né? Às vezes foi algo que te prejudicou, agora você está vivenciando outras coisas e ele não está dando atenção para aquilo. Então é isso, a gente precisa buscar por que seu corpo está reagindo dessa forma. Então quando a gente passa por um problema e já tem esse autoconhecimento e já vai procurar ajuda, é muito mais fácil. Agora tem coisas que a gente guarda há muito tempo e que a gente não sabe, né, qual que é a origem disso. E é isso meu principal papel em ajudar vocês, é procurar isso, por que seu corpo está adoecendo. E o tema de hoje, né, é voltado mais para a questão de vida afetiva, né? O que você tem vivenciado? Foi algum relacionamento que foi um relacionamento abusivo, foi um relacionamento que você se sentiu rejeitado, foi algum relacionamento que você sentiu como se tivesse, né, eu fui muito, a pessoa me agrediu diante das pessoas, com palavras, né, não só com o físico, né. Eu vou lembrando aqui das histórias, eu gosto de compartilhar com vocês, porque às vezes vocês podem se identificar e faz sentido. Eu lembrei de uma paciente que comentou esses dias, que ela falou assim, Débora, eu vou assumir um cargo no meu trabalho e, nossa, isso está me gerando um desconforto tão grande, eu sei o que eu estou fazendo, eu fiquei tão feliz de pegar essa gerência, só que eu não consigo entender por que eu não estou conseguindo ficar em paz com isso. Porque eu sei que eu sou capacitada para fazer esse trabalho, eu sei que vai dar tudo certo, que os problemas que forem acontecendo é normal e que quando aparecer... Então ela tinha consciência de tudo isso, só que lá no fundinho ela estava com medo, com insegurança. E aí eu fui buscar no corpo dela, aí quando a gente acessou uma memória, um trabalho antigo que ela teve, quando ela assumiu, né, um cargo alto no serviço, aí a chefia maior dela, em uma reunião grande, acabou expondo ela na frente de todo mundo. E aí, na hora que a gente acessou isso, ela falou, nossa, foi exatamente isso, eu senti meu coração acelerar, eu fiquei muito vermelha no momento, eu queria sair de lá chorando. Então, tipo assim, esse relacionamento entre ela e essa chefe dela, esse desentendimento que elas tiveram, estava atrapalhando, e já tinha anos que isso tinha acontecido, ela nem estava lembrando disso, só que o corpo dela estava lembrando sim. Então, ela teve contato com um novo episódio na vida dela, mas que pareceu muito com aquele. Então, o corpo dela associou o quê? Agora que eu assumi de novo um cargo maior, e se essa chefe que está me convocando para isso, me expor de novo diante das pessoas, como que vai ser? Então, ela já perdeu a confiança na chefia porque ela viveu aquilo. Então, na hora que a gente acessou essa informação e que fez sentido para ela, pronto, essa semana ela já me mandou mensagem falando, nossa, já tô tão mais em paz, Débora, depois que eu entendi de onde estava vindo, que não era de agora. E é isso que a gente precisa buscar no seu corpo, é isso que a gente precisa entender. Cada sintoma é uma forma de falar diferente. E não é tudo, as pessoas não reagem da mesma forma quando você vive alguma coisa. Sempre dou o exemplo de, você bateu o carro. Tem gente que vai ter uma crise de riso, tem pessoas que vão chorar, tem pessoas que vão ter raiva naquele momento.
E aí, como que você reage diante das coisas que você passa, né? Dos problemas que você passa. Então, é exatamente isso que a gente precisa procurar, né? No corpo. Então, o principal objetivo do meu trabalho é te ajudar a entender por que seu corpo está adoecendo, o que é que ele precisa de ajuda. E aí eu falo muito, né, quando tô falando dessa parte de relacionamento afetivo, e quando o paciente me procura e vai até o consultório, também é importante que ele se identifique com o meu trabalho. Também é uma forma de um relacionamento, porque a pessoa vai estar ali, ela vai falar às vezes de coisas que ela não conseguiu falar sobre isso com ninguém, às vezes ela nem estava lembrando dessa situação, e quando a gente acessa, ela vai trazer um alívio, mas às vezes naquele momento que ela lembrar, ela já vai ficar pensando, nossa, né, como foi triste aquilo. Então, você acha que para ela expor e falar isso, né, eu sempre falo para o paciente que não precisa falar se você não se sentir confortável, ainda brinco, vai para o seu psicólogo, para o seu terapeuta e converse com ele, aqui eu vou trabalhar no seu corpo. Mas muitas vezes as pessoas, elas se sentem acolhidas ali, elas gostam de estar ali, a gente já teve, né, essa afetividade positiva, então isso também ajuda muito. E o meu trabalho também é um relacionamento para vocês, porque a gente está ali juntos, a gente passa muito tempo juntos conversando, né, vou ajudar vocês nesse processo, então isso também faz a diferença. E é isso que eu quero que vocês entendam também, porque às vezes a gente, né, como eu dei o exemplo daquela paciente lá no começo da live, é isso, porque às vezes a gente acha que essa parte de relacionamento é só quem tá o tempo todo ali com a gente. Mas não, relacionamento é alguém que você às vezes entra no elevador e dá um bom dia. Como que foi essa troca? A pessoa olhou no seu olho, a pessoa deu um sorriso, né? Isso faz a diferença. Isso também pode influenciar para você. E é isso, né, que eu acho que é mais importante, a gente poder se comunicar, é a gente entender o outro, é a gente se entender, que é o mais importante, né, de saber que o outro, eu acredito que as pessoas têm coisas boas e as pessoas têm coisas ruins, e cada um vai jogar para fora o que tá mais ali em evidente em você. Então tem dia que a gente tá super bem, então nossa, é maravilhoso, né, de conviver, você não reclama, você tá sorrindo para as paredes, tá tudo maravilhoso. E quando você tá de mau humor, que às vezes você já acorda atrasado e aí pronto, aí parece que tudo vai dando errado, né? Que aí você entra no carro, você tem um problema no carro, você pega um trânsito, alguém te fecha, você chega no trabalho, tem algum problema com algum colega de trabalho, ou às vezes alguém atrasou, e aí parece que você vai atraindo tudo, né? Então, o que você quer jogar pra fora? Para você ter uma vida afetiva melhor, para você ter relacionamentos melhores? E por que você não está conseguindo jogar o seu melhor para fora? O que é que está te privando disso? Acontece demais, né, da pessoa chegar lá no atendimento e falar, mas já fui muito bonzinho e as pessoas só me pisaram, só abusaram de mim. Aí você acha que seu corpo vai deixar você fazer o bem, que vai deixar você ser bonzinho e estar disponível para ajudar os outros? Não, porque ele vai entender que não, se eu ser bonzinho, alguém vai pisar em mim, alguém vai me expor, alguém vai abusar demais de mim, isso vai mexer demais. Então você acha que seu corpo vai querer ser assim? Então é isso, gente. Se você acha que tem alguma coisa errada, que seu corpo não está funcionando de forma adequada, é exatamente isso que eu realizo no meu trabalho. É ajudar o seu corpo a funcionar de forma adequada. Seja para você se relacionar melhor, seja para você se comunicar melhor, porque isso faz a diferença. Se for uma criança que você podia expressar o que você estava sentindo, ou você tinha que ficar calada, calma, a criança não pode falar nada, você não pode abrir a sua boca. Aí às vezes a pessoa já cresce falando, se eu abrir a boca, eu vou tomar uma bronca. Se eu falar o que eu estou sentindo, as pessoas vão se afastar de mim. Eu posso me sentir abandonada, eu posso me sentir rejeitado. Sentimento de culpa, como tenho pacientes que me procuram, parece que eu carrego uma culpa enorme. E aí, antes eu pensava muito que era mãe, né? Porque mãe nasce, até as mães falam, não gosto nem de repetir essa frase, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque não gosto, é uma crença, vamos tirar isso da vida de vocês. Né? Não sou mãe ainda, não sei, né, quando tiver um filho, como é que vai ser, mas já vou trabalhando nessa crença, porque isso é muito forte dentro das mães.
E aí tem muita questão, né, desse sentimento de culpa. Eu não consigo entrar no relacionamento, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas. Então o problema tá comigo, o que eu tô fazendo de errado? E aí a pessoa já vem com aquela culpa toda, né? E às vezes o outro, o que o outro também precisa fazer? Às vezes o outro também tá precisando de ajuda. Então oriente o outro, vai fazer uma terapia, vai procurar uma ajuda. Isso é importante, né? Então isso é muito importante quando você começa a se compreender, porque você também começa a ver o que o outro pode também buscar ajuda, que às vezes na hora que você fala a pessoa não vai entender, mas sabe, já quando o paciente fala assim, eu falei para fulano que tinha que procurar o seu atendimento, falei, mas a pessoa não veio ainda, não entendo. Eu falo, calma, você plantou a sementinha, então é isso, uma hora a pessoa vai lembrar do que você falou. Então não precisa. Aí às vezes a pessoa, já que eu falando desse sentimento de culpa, né? Às vezes a pessoa já tá se culpando de novo porque o outro não foi. E aí, gente, o sentimento de culpa a gente também pode trabalhar ele. Igual quando eu vou mexer com assuntos mais delicados, por exemplo, pessoas que passaram por algum tipo de abuso, né? Então o abuso não é só sexual, pode ser por meio de uma palavra, né? Então outras formas. E aí às vezes essa pessoa que foi abusada, ela carrega muito essa culpa. O que eu fiz que deu o direito da pessoa fazer isso? E às vezes ela era só uma criança, nem sabia, né, o que estava acontecendo. Então tem todas essas coisas que a gente pode acessar. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, né, sobre essa questão de como os problemas da nossa vida afetiva podem, né, pode adoecer o nosso corpo. Então eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Para quem está entrando agora, a live vai ficar salva. E para quem ainda não está sabendo, toda quarta-feira agora eu faço essa conversa de quarto em forma de live. Toda quarta-feira um tema diferente. Hoje eu resolvi falar bastante dessa questão de relacionamentos, né? Por conta do mês dos namorados. E aí a gente vai falando um pouquinho sobre isso. E é um tema que aparece muito no consultório. Então é uma forma de eu contar também para vocês o que eu posso ajudar vocês nessas questões. Então qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode me mandar, pode me perguntar. E também para as pessoas que chegaram no final ou que não conseguiram, você assistiu a live e acha que essa live pode fazer sentido na vida de alguém, já encaminha a live para alguém também. E se você tem, mas prefere acessar o podcast, eu também tenho um podcast que é o Despertar da Saúde. E agora, toda quinta-feira, eu transformo essa live, né, de hoje em áudio, né, em forma de vocês acessarem esse conteúdo de outra forma, quando vocês estão no treino, quando vocês estão arrumando alguma coisa em casa. Então é uma forma de vocês também estarem acessando esse conteúdo e poder se beneficiar aí das dicas e até prestar atenção, né, no seu corpo ou ajudar alguém que esteja precisando próximo de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço muito, né, as pessoas que têm uns rostinhos aqui que toda quarta-feira estão comigo. Então eu agradeço muito e eu espero que cada vez mais a gente possa compartilhar mais coisas legais por aqui e que vocês também podem me dando dicas de conteúdo, porque aí fica mais fácil também, né, de a gente poder conversar melhor sobre temas que vocês gostem. Bom, muito obrigada, um beijo para vocês, boa noite, até quarta-feira que vem às 20 horas e amanhã tem novo episódio lá no podcast Despertar da Saúde. A Karine sempre tá aqui, obrigada Karine, até a próxima. Beijo para vocês.